Boa noite, amigos. É com grande alegria que estamos, mais uma vez, apresentando a você a palavra de Deus, o Evangelho Santo e Eterno, na esperança de que Deus possa tocar seu coração, sua mente e sua vida, e que por meio de Cristo Jesus você venha ter a inteira certeza de salvação. Nós somos sabedores de que há muitos que têm apresentado uma proposta religiosa e a grande maioria dos seres humanos tem seguido essa proposta religiosa. Bom, mas no meio a esse emaranhado de fé, nós temos algo a apresentar que não pode ser confundido com religião, nem com o espírito religioso. Porque religião é sistema. Religião é sistema. E nós apresentamos uma pessoa, a pessoa do nosso único e todo suficiente Salvador, Jesus Cristo. A grande diferença da pregação do Evangelho para a mensagem religiosa é que, na perspectiva religiosa, apresenta-se um sistema de coisas com um objetivo final de justificação. Porém, essa justificação proposta pela religião, ela se baseia nos feitos humanos. E a realidade escriturística é que a salvação pertence ao Senhor. Bom, nós queremos convidar os nossos amigos a ouvirem o que a palavra de Deus diz na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Assim está escrito: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Que Deus aplique, amigo, amiga, a palavra que acabamos de ler em seu coração, em sua mente e em sua vida. Pois bem, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Bom, a nossa mensagem, ela é uma mensagem centrada em Jesus Cristo. A nossa mensagem, ela é centrada completamente em Cristo. Não existe imagem na pregação do Evangelho para algo além de Cristo. Cristo, Jesus, é o único mediador entre Deus e os homens. Há um só mediador. Quando nós estudamos as múltiplas religiões, nós encontramos pessoas tentando capturar, raptar, sequestrar o lugar de Cristo. Existe co-mediadora, existe vigários. Bom, mas Cristo é Cristo, e no lugar de Cristo só cabe Cristo. O Evangelho é tão maravilhoso que o Evangelho é a pessoa de Cristo. O Evangelho é a pessoa de Cristo. E é Ele, Cristo, o Salvador. É Ele, Cristo, o único capaz de salvar.
Eu tenho muita alegria de fazer parte da Igreja Batista. Eu faço parte da Igreja Batista desde 1990. Fui alcançado por Cristo no dia 8 de maio de 1990. Fui batizado no mês de junho daquele mesmo ano, na Igreja Batista Fundamentalista, em Campina Grande. E, posteriormente, iniciamos um trabalho batista aqui na cidade. E desde sempre, desde 90, que eu participo da Igreja do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Batista Local Visível. Na Nilo Peçanha, em Campina Grande, infelizmente, houve problemas doutrinários, aquela igreja perdeu a sua identidade de batista fundamentalista. Na primeira igreja batista bíblica em Campina Grande, no bairro de Santa Rosa, e na igreja batista bíblica fundamentalista aqui de Soledade. Então, de 1990 para cá, eu participei destas 3 igrejas batistas. E tenho alegria e prazer de pertencer à Igreja Batista. Porém, a Igreja Batista não pode salvar ninguém. Eu tenho repetido isso aqui porque é de grande importância as pessoas entenderem. A Igreja não salva ninguém. A Igreja não pode salvar ninguém. Nós temos uma doutrina estranha às Escrituras, criada por Roma e assimilada pelas filhas protestantes, e infelizmente, nos últimos 200 anos, por algumas igrejas batistas, que fora da igreja não há salvação. Gente, a salvação é fora da igreja. A salvação é em Cristo. Jesus é o mediador, não é a igreja. A igreja não media. A igreja não tem esse papel. A igreja não pode salvar. A igreja não derramou sangue redentor. A igreja de Cristo não pode salvar absolutamente ninguém. Só o Senhor Jesus Cristo salva. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Tão somente Jesus Cristo é o Salvador. Ele é o Salvador, ele é o autor e consumador da nossa fé, ele é aquele que nos abençoa, é aquele que supre todas as nossas necessidades, é aquele que cuida, Mas o maior cuidado de Cristo é manifestado, exposto no que ele fez na cruz. A palavra de Deus diz, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção. Cristo se deu a si mesmo em preço de redenção. Ou seja, Cristo se ofereceu para morrer na cruz, para remir todo aquele que nele crê. É triste o que ocorre hoje no chamado meio cristão, no chamado meio evangélico, onde há uma clara substituição da obra vicária de Cristo por ações humanas, por ações meramente humanas. Ações feitas por homens não lhe dão salvação. O único capaz de salvar é Jesus. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele media porque ele deu-se a si mesmo. Ele foi para aquela cruz maldita. Ele se fez maldição. Preste atenção nisso. Ele se fez maldição. Ele sofreu. Ele morreu. Ele foi vilipendiado no lugar do pecador. Ele, o Filho de Deus,
foi colocado em substituição ao mais miserável de todos os pecadores, Anísio Gomes. Ele, e somente ele, pode dar a você vida eterna. O pecado entrou na história da humanidade por um homem, e a consequência do pecado é a morte, é a condenação eterna. Nós não nos tornamos pecadores e, consequentemente, condenados quando cometemos o primeiro pecado. Nós só cometemos o primeiro pecado porque já somos pecadores. Nós fomos feitos em pecado. E o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a condenação. Portanto, para um homem sem esperança, para um homem condenado, para um homem morto, para um homem sem esperança, para um homem sem Deus no mundo, Deus, em sua muita misericórdia, com o seu muito amor com o qual nos amou, ele nos deu o seu Filho amado. Jesus Cristo morreu para ser o seu Salvador. Jesus Cristo morreu para ser o meu Salvador. O qual se deu. Nunca esqueça, Jesus se deu. É interessante que hoje nós encontramos muita gente em nome de Jesus pedindo. Encontramos muitos pseudos pregadores pedindo. Jesus não pediu, Jesus se deu. Jesus se doou por nós. Veja e compare. Veja e compare. Use a sua inteligência. Analise os fatos. Analise os fatos religiosos e os compare com a Escritura Sagrada. Analise os fatos religiosos e os compare com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Analise os fatos. Analise os fatos e os compare com Cristo e veja a superioridade, a supremacia de Cristo sobre qualquer outra coisa. As religiões, elas têm a aparência de piedade, mas não podem salvar ninguém. As religiões, na sua grande maioria, promovem ações sociais, mas não podem salvar ninguém. A religião que o Senhor Deus Todo-Poderoso propôs ao homem no Velho Testamento, o judaísmo, foi responsável pela rejeição do Senhor. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E não somente rejeitaram, mas ainda clamaram perante Roma que o mesmo fosse crucificado. Pediram a morte do Senhor. Pediram a morte do Senhor. Preste atenção nisso. Pediram a morte do Senhor. Aquela religião que Deus criou, que deveria ter ensinado o mundo a respeito do Messias, e que deveria ter recebido o Messias, não o receberam e clamaram perante Roma que o mesmo fosse crucificado. Bom, se a religião que Deus estabeleceu foi assim, imagine aqui os homens e o que o inimigo da alma do homem, o Senhor das Trevas, tem criado mundo afora. Temos a bendita esperança. Temos a real certeza. Por meio da fé, Cristo pode dar a você, meu amigo, minha amiga, vida eterna. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção. O preço foi pago, meu amigo. O preço do seu pecado foi pago. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor pagou. O Senhor pagou o preço da nossa redenção.
O Senhor pagou o preço da nossa redenção. Aí eu te pergunto, por que continuar andando no mundo sem Deus? Por que continuar sem certeza de salvação? E eu te pergunto, se você morrer agora, para onde vai a sua alma? Se você morrer agora, nesse momento, você é uma pessoa salva, você tem certeza que verá como Estevão o céu aberto e o Filho de Deus à direita do Pai para o receber? A sua visão será de tristeza ou de alegria? Você verá a luz de Cristo ou as trevas infernais? Você estará sendo consolado ou você estará sendo atormentado? Ambas as situações dependem de uma única atitude. Crendo em Cristo, o homem estará eternamente salvo. Continuando sem Cristo, o homem continuará eternamente perdido. Então está posto o Evangelho de Cristo Jesus, a boa notícia perante a sua inteligência, perante a sua pessoa, perante a sua cabeça. E nós aqui não fazemos apelos emotivos, nós apelamos para a razão, para a sua capacidade de pensar. Nós expomos com muita clareza que há um único mediador. Nós expomos com muita clareza que muitas religiões existem mundo afora e que a proposta religiosa impõe ao homem uma responsabilidade de se auto-salvar. De se auto-salvar. Meu irmão, meu amigo, e nós apresentamos também Cristo, aquele que pagou o preço da sua salvação. Aquele que se deu em seu lugar. Aquele que se deu a si mesmo em preço de redenção. E que esse preço de redenção serve de testemunho vivo, porque ele ressuscitou. Ele nos comprou com o seu sangue. Agora, mediante essas informações, você fica com a religião, você fica com os conceitos humanos, você fica com você mesmo, um falho pecador, você admite isso, como seu salvador, ou você deixa de lado as estratégias humanas de salvação e crer no único meio possível ao homem de salvação, a pessoa bendita de Cristo Jesus. Cristo morreu na cruz para livrar a sua alma do inferno. E a palavra de Deus diz que quem crê nele tem a vida eterna. Quem crê nele será salvo. O que esperas tu? O que estás esperando? O que estás esperando? Cristo quer te dar vida e vida eterna. Crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Que Deus abençoe a todos aqueles que nos acompanharam e aqueles que ainda irão nos acompanhar, pois o vídeo ficará exposto, outras pessoas ainda irão ver. Então, que Deus abençoe todos. E se tem alguém que nos acompanhou, que não tem certeza de salvação, nesse momento, arrepende-se e creia em Jesus. Arrependa-se, amigo, arrependa-se, amiga, de não ser ainda uma pessoa salva, de estar confiando em você mesmo, de estar confiando em religião, e receba Jesus como seu único e todo suficiente Salvador. Que Deus abençoe a todos vocês. Convidamos você a conhecer a Igreja Batista Bíblica Fundamentalista em Soledade, a rua José Marques Cavalcante, número 55, no conjunto da SEAP. Se você não mora em Soledade, você pode conhecer a igreja através da nossa página do Facebook, fazendo perguntas, estaremos respondendo. Temos também uma página das Igrejas Batistas Bíblicas Independentes, você pode obter informação lá. E ainda temos
um canal no YouTube, você coloca lá IBBF Soledade, que vai aparecer. E temos ainda a página do nosso irmão Hélio de Menezes, a Sola Escritura, que é um irmão membro aqui da igreja, onde você pode obter informações e material doutrinário a respeito das Escrituras Sagradas e da Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço em todos aqueles que estão conosco e aqueles que ainda irão ver. Que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês.